Olá, gente, sejam todos bem-vindos a essa aula inaugural da Escola de Negócios do College Capital. Hoje nós estamos aqui em presenças ilustres, né? Nós temos o Gustavo Hipólito, um amigo querido, que já já vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre, e com o nosso pastor líder, o pastor Gilberto. Nós temos o prazer de falar com vocês nessa escola sobre como gerir, como administrar melhor os recursos que Deus tem colocado à sua disposição, né? A nossa proposta com a Escola de Negócios é que você tenha recursos, né? Acesso a recursos para fazer uma melhor gestão ou uma gestão cada vez mais profícua daquilo que você tem à sua disposição, daquilo que Deus colocou à sua disposição. Então, durante a nossa escola de negócios, a gente vai ter a oportunidade de estudar temas extremamente interessantes, como a primeira disciplina que será ofertada com o professor Júlio Schum, que trata sobre modelo de negócio, mas depois nós vamos falar sobre planejamento financeiro, plano estratégico, plano de marketing, até falarmos sobre BAM, Business as Mission, enfim. E hoje a gente trouxe um cara que é referência no Brasil, posso dizer dessa forma, porque é uma das primeiras pessoas que eu conheci que estava tratando desse tempo numa época em que pouca gente conhecia ou falava sobre o assunto de venture capital, sobretudo quando eram venture capitals relacionadas ao reino, né? Relacionadas ao reino de Deus. Então, Verdade. Gustavo, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, logo de cara, sobre a sua trajetória profissional até que você decide montar a Gold Street. Bom, primeiro é um prazer enorme estar com vocês aqui, Pastor Gilberto, Evandro. Esse convite realmente me deixa assim, bem contente de poder compartilhar o que a gente tem feito aqui. E realmente, quando a gente se conheceu, Evandro, pouco se falava sobre esses dois temas. E graças a Deus a gente tem conseguido mudar um pouco essa situação, temos conseguido elevar esse povo de Deus aí, essa questão do investir com propósito, né? A mordomia no investimento, e muito disso veio pela missão que Deus nos deu de montar a Gold Street e poder falar bastante sobre isso, né? Minha trajetória ela é pautada em empresas de tecnologia. Eu comecei trabalhando muito cedo com programação, fazendo alguns freelancers, né, de desenvolvimento, e passei pela IBM, né, pela National Business Machine, fiquei 5 anos na IBM. De lá, eu abri um negócio próprio que não deu certo. Foi o meu primeiro empreendimento que tive o dissabor de não dar certo, mas aprendi muito com ele. Fechei a empresa e entrei na Xerox do Brasil. Fiquei 5 anos na Xerox também, na área comercial, onde eu me desenvolvi na questão comercial. Da Xerox, eu fui para a Siemens, né? Então passei por 3 grandes multinacionais aí de peso, né, de tecnologia, que são referência hoje, né, em novos negócios, em tecnologias disruptivas, né? E da Siemens eu fui para uma empresa, uma rápida passagem pelo grupo DHL, também na área comercial, montando uma estrutura comercial para uma divisão da DHL. Ingressei numa empresa nacional de impressão eletrônica. A gente imprimia tudo que vocês não gostam de receber, né? Então era boleto bancário, fatura de cartão de crédito, multa de trânsito, tudo que ninguém gosta de receber que a gente imprimia. E 3 anos nessa empresa como gestor nacional de vendas, pude triplicar o tamanho dela com a equipe que a gente montou lá, e acabamos sendo adquiridos por um grupo de investidores. E esse grupo também adquiriu a área de impressão eletrônica da Xerox do Brasil e adquiriu uma outra concorrente nossa na época, que era a Print Laser, e montamos então um grande birô de impressão. Se tornou o 5º maior print center no mundo,
em volume de impressão e o terceiro maior na América Latina. E de lá, depois de quase 5 anos nessa jornada, eu fui para uma empresa de telecomunicações, que é a WCS, e onde eu cheguei até a diretoria comercial. E tudo vinha vindo muito bem no meu planejamento de carreira, né, de ascensão na carreira, quando num culto na nossa igreja, na Batista do Morumbi, tinha lá uma ONG falando num culto de missões. Ela fez uma pequena abertura falando sobre tráfico humano e escravidão moderna. E a minha esposa, a Clarissa, se encantou com o tema e quis participar na semana seguinte de um workshop que haveria lá. E eu prontamente me prontifiquei a levá-la até esse workshop, que era em Campinas, aqui próximo de São Paulo, mas era fora de São Paulo. Não, vou te levar, né? Ingênuo. Eu vou lá te levar, te acompanho, né? Chegando lá, nesse workshop, teve uma palavra da pastora Linda Ali, que hoje é uma amiga nossa, uma grande amiga nossa, e ela falou 15 minutos sobre negócios de impacto social, de impacto no reino, de business as mission. Aqueles 15 minutos mudaram a minha vida, radicalmente, né? Deus ali me falou, olha, tá vendo? Você veio aqui não para trazer a sua esposa, Clarice, você veio aqui para ouvir isso. E depois que eu ouvi aquilo, eu comecei a querer saber muito mais. Logo que acabou a palavra da Linda, eu fui falar com ela, me apresentei a ela, falei, Linda, me faça um negócio de BAM, Business as Mission, o que é isso? Ela falou, é uma organização global já, que está no mundo inteiro, e são negócios com missão. Então, eu comecei a me aprofundar nisso. Isso foi no mês de outubro, se não me engano, setembro, outubro de 2015, quando eu recebi um e-mail da organização BAM Global que haveria um congresso aqui em Curitiba, aqui no Brasil. E eu tinha recém sido promovido para diretor comercial nessa empresa que eu estava, em telecomunicações, né? E era difícil de eu sair de lá. Esse congresso seriam 4 dias, de segunda a quinta-feira, pegando a sexta-feira um feriado, né, inclusive, então eu ia ficar fora a semana toda. E eu falei para a Clarice, olha, se o meu chefe deixar eu ir, né, se o dono deixar eu ir, já é um sinal de Deus, então eu tenho que estar lá. Né? Não sei bem o que eu vou fazer lá, mas eu tenho que ir. E eu acabei indo. Né? Acabei indo para lá, e lá estavam algumas pessoas importantes desse movimento de Business as Mission no mundo. Né? Veio para cá o Matt Stannehag, que é o presidente da Organização Global de Business as Mission, e de Lausanne também, na vertical de negócios com missão. Estava o João Mordomo, que é um missionário que mora no Brasil, mas ele era o vice-presidente também de BAM Global, vice-presidente da Crossover também. E lá, Deus realmente me mostrou o que ele queria comigo. Né? Ele começou a falar comigo lá em Curitiba e com a minha esposa aqui em São Paulo, e a gente se falava à noite quando conseguíamos, entre um chorando e o outro chorando, porque veio assim uma força muito grande a missão que Deus nos deu para ajudar empresários cristãos a transformar os seus negócios em negócios do reino. Né? E para isso ele falou que eu teria uma ascensão, vamos dizer, financeira sobre eles. Né? Então eu comecei a pensar num monte de negócio que eu poderia formar. Fui atrás de financeira, de cooperativa de crédito, fomento, e acabei caindo no modelo de Venture Capital. Então, a missão que a gente tem desde então é ajudar empresários cristãos a transformar os seus negócios, se ainda não são, em negócios do reino. E a gente, então, faz um fundraising para eles e investe nessas empresas para que elas possam ter crescimento. E são empresas como qualquer outra, não são empresas que só atendem a cristãos, não. São empresas que estão no mercado, mas têm uma maneira diferente de atuar. E essa é, rapidamente, 5 anos de trajetória, que se a gente fosse contar aqui, ia faltar tempo, mas dá para fazer um livro, pelo menos, tranquilamente, de histórias do que Deus fez nesse caminhar aí, a gente conseguiria escrever. Essa parte é muito interessante. Eu acho que em outra entrevista a gente vai ter que esmiuçar um pouco mais, porque a sua trajetória é muito rica e tem... todas essas empresas são empresas muito interessantes. E a experiência de
não dá certo no negócio, no empreendimento, também é uma experiência muito interessante, que completa, né? Para que a gente consiga compartilhar isso com outras pessoas. Mas nós temos um público aqui que alguns deles não estão familiarizados ainda com uma venture capital. E eu queria saber, queria te perguntar assim, de uma maneira bem simples, como é que a gente pode explicar isso para uma pessoa que, embora esteja no mercado, ela não esteja conectada com o movimento internacional, nem de missões, nem de negócios, tem um negócio local. Então, primeiro ela precisa entender do que a gente está falando para a gente poder pensar em como ela poderia integrar um processo como esse. Sim, o Venture Capital é uma modalidade de investimento onde o investidor coloca o dinheiro dele numa gestora, que é uma empresa de Venture Capital, e essa gestora ela vai escolher empresas para serem investidas. Então, ela nada mais do que uma ponte entre um investidor e uma empresa que precisa de investimento, né? Sim. A Gold Street ela foi montada nesse modelo, mas é uma coisa que é interessante e aí, quando a gente foi montar a Gold Street, a gente procurou alguém que estivesse fazendo já aqui no Brasil para a gente poder se espelhar, né, no modelo e, vamos dizer, copiar o modelo para a gente ver né, como é que funciona isso. Porque eu não era do mercado financeiro também, então eu precisava aprender muita coisa. E qual não foi a surpresa ao me deparar com um Brasil que não tinha nenhuma venture capital com propósito, né? Baseado nos conceitos bíblicos judaicos cristãos, né? E aí a gente procurou também na América Latina e também não achamos. E a gente foi achar alguma empresa semelhante lá nos Estados Unidos, que tem algumas, e na Europa, né? Então, assim, a construção do negócio foi muito baseada no modelo tradicional de venture capital, porém a gente colocou todos os conceitos bíblicos na gestão do negócio. Então, a gente não só faz essa ponte do investimento, mas a gente também tem hoje um hall de mentores. Nós temos 12 mentores que são para as startups. Então, eu tenho lá CFO de empresa, eu tenho business designer, eu tenho gente de marketing, de RH, de desenvolvimento de aplicações, eu tenho juristas. Então, a gente tem essas 12 pessoas, e é um time que cresce, né? Estão disponíveis para fornecer o que a gente chama de smart money para o empresário. Então, quando o investidor ele investe na Venture Capital, ele tem a certeza de que a Venture Capital vai escolher, primeiro, um bom negócio para ser investido, algumas características, né? Então, um negócio que tenha crescimento que a gente chama de exponencial, né? Uma curva que faz uma parábola ascendente. Negócios que tragam impacto social e ambiental, porque essa é uma das verticais que a gente tem também na nossa tese de investimento. E o terceiro ponto, e aí eu posso ter investidores cristãos ou não, mas de qualquer forma, também busca o impacto espiritual nos investimentos. Então, a gente traz para o investidor três ganhos, né, com o dinheiro dele. E aí começa aquele tema de mordomia no investimento. Então, a gente traz a multiplicação do recurso, a gente traz um legado de impacto espiritual, aliás, social e ambiental, e a gente também traz um legado de impacto espiritual. As venture capital tradicionais, elas têm essa visão, algumas se enfocam no impacto social e ambiental, outras não, outras só focam no crescimento, e aí é o crescimento, vamos dizer, a qualquer custo, mas um crescimento que realmente seja sustentável e que traga múltiplos do dinheiro para o investidor, né? Então, quem pode procurar vocês, em primeiro lugar, são investidores em potencial que estão procurando boas oportunidades no mercado para fazer crescer o seu dinheiro, com risco baixo e perspectiva boa de lucratividade. O risco do investimento, do venture capital, é o que a gente considera como risco alto.
Por que isso? Porque as startups são empresas que estão no início da sua operação. E a Gold Sim. Street, principalmente, a gente investe no que a gente chama de early stage, ou seja, no começo da operação da empresa. Por que isso? Porque a gente teve um estudo que a gente analisou e que as empresas têm dificuldade em captar recursos nessa fase do negócio. Sim. Então, a gente entrou cobrindo esse gap, essa necessidade que existia no mercado. E o segundo ponto, que a valoração do negócio para investimento é muito baixa. Ela está começando ainda. Então, eu rapidamente faço essa empresa crescer e multiplicar o valor dela. E eu consigo, então, remunerar mais o meu investidor. Porém, eu tenho o risco dessa empresa não dar certo, porque ela está muito no começo. Por isso que a gente Risco tem todo maior, um rol de... mas também possibilidade Sim, de retorno maior. Como exatamente, qualquer bem longe da investimento, né? Selic, Se por você sinal. tem a perspectiva de rentabilidade muito alta, você está assumindo um risco alto, né? Exato, exato. Como que vocês localizam as startups de potencial? Porque nós também trabalhamos com o conceito de acelerar startups dentro do banco. Mas existe um pouco de dificuldade, pelo menos do nosso lado, para encontrar o lugar certo para investir. Porque não é tão fácil encontrar investidores, é verdade, mas mais difícil do que encontrar investidores é encontrar pessoas que mereçam esse investimento e que vão, de fato, usar isso de forma estratégica no reino, né? Uhum. Então, como que, por exemplo, no nosso caso, nós ainda temos um plano de desenvolvimento de empreendedores com vocação missionária e também empresarial, para ajudar essas pessoas a se desenvolverem e, num determinado momento, já com treinamento, com apoio, com suporte, elas possam, então, partir e aquilo que eles cresceriam em 10 anos, a gente ajudar eles a crescerem em 1. Então, eles vão mais rápido, o reino ganha e, obviamente, o investidor ganha. Mas essa equação, quando a gente está no contexto eclesiástico, talvez fora do Morumbi, não é uma conversa assim muito simples na igreja, porque durante anos a igreja aprendeu a investir em missões a fundo perdido, numa linguagem mais de mercado. E nunca pensou em investir em missões como um empreendimento. E levar pessoas com essa capacidade para o campo missionário, porque nós estamos hoje diante de inúmeros lugares com oportunidades extraordinárias de negócios abertos, mas que não tem nenhuma possibilidade de enviar um missionário ou fazer um investimento no modelo tradicional de missões. Então, nós até entendemos que o modelo tradicional ele esgotou. Não é que ele tem que morrer, ele ainda tem uma sobrevida, mas nossa igreja decidiu não iniciar novos investimentos no modelo anterior, que nos abençoou muito, porque chegou um tempo que a gente precisa trabalhar para alcançar os lugares e os povos não alcançados, e a gente vai precisar de um nível de investimento que transforma a realidade, porque a gente precisa mudar a sociedade. A gente está em Guiné-Bissau e nosso projeto lá é mudar o país num país economicamente viável, num país que cresce. E a gente não vê outra maneira de fazer isso, a não ser pela igreja, mas não pela igreja institucionalizada, mas pelo corpo de Cristo, onde empresários vão investir. E a gente vê inúmeras oportunidades de negócio e nos faltam pessoas com habilidade e visão que a gente possa investir. Então, por isso a minha pergunta, que ficou longa, né? Mas eu estou tentando ajudar as pessoas que vão ouvir a contextualizar isso num ambiente eclesiástico, para entender que isso não é também uma maluquice que a gente está com uma estratégia para tomar dinheiro de alguém, porque
toda vez que se fala em dinheiro na igreja é suspeito. Então, quando a gente fala em business, é uma coisa que nossa igreja agora já está mais familiarizada, mas é um pensamento novo, apesar de ser antigo. A gente aí vai esbarrar em alguns pontos que a gente tem lutado muito para mudar, e é uma mudança cultural, né? Então, quando eu conheci o Evandro, há uns 4 anos atrás, qual que era o nosso grande trabalho? Era falar com um empresário, conscientizar o empresário de que Deus deu para ele a oportunidade de empreender e que aquele negócio que ele empreendia era uma concessão de Deus, né, para que ele operasse aquele empreendimento. Mas como o dono de todo ouro da prata é Deus, aquele negócio é de Deus. Ele deveria conduzir aquilo com mordomia, não é, prestando contas para Deus. Nesse sentido, a gente fez um trabalho muito grande, e aí junto com a Bluefields também, que é uma aceleradora, com a mesma tese que a gente, né, também intencional, de fazer alguns eventos de Startup Weekends, por exemplo, de pegar a juventude aí, colocar um fim de semana num coworking, dar um banho neles de desenvolvimento de negócio, com gestão ágil, com design thinking, e dali sair com algumas startups montadas, não é? E aí eles então entenderem que dá para montar negócios com propósito, e a gente então veio nesse tempo todo mudando a mentalidade de empreendedores, para que eles entendessem que quando você fala de... Uma coisa que eu costumo dizer é que quando você levantou a mãozinha lá atrás, quando o pastor fez o apelo, veio um pacote junto, né, na conversão. Não veio só uma questão de tô salvo, não. Né? Veio um compromisso de você levar aquilo que você aceitou um dia para outras pessoas. Né? Então, a grande comissão nos comissiona disso. E o empresário tem que levar isso no ambiente empresarial. Infelizmente, a influência grega na cultura cristã separou aquilo que era do alto né, dos céus e da terra, o que é branco do preto, o que é sim, o que é não. Então, aquela dicotomia foi criada na consciência do cristão, onde o trabalho é meu e está longe do que Deus está falando para fazer na igreja. Na igreja é outro negócio. Mas isso não existe, na verdade. Né? Somos um só, somos um ser integral e deveremos ser o mesmo onde nós estivermos. Né? E isso, então, foi uma grande trajetória para conseguir fazer com que os empresários entendessem isso. Não vou dizer que isso é uma consciência coletiva já dos empresários, porque não é. Tem muita gente que não conhece isso e que não toca os seus negócios como uma visão do reino ainda. Mas a gente conseguiu ver nesses 5 anos, quase 6 anos já de Gold Street, uma evolução muito grande da visão dos empresários. Né? A dificuldade está em você achar os negócios bons. A gente analisou mais de 300 empresas para conseguir 2 ou 3 para investimento. Então, assim, mas o modelo do investimento Venture Capital, ele tem essa característica. Né? Para você realmente achar uma empresa, tem que olhar para umas 100 empresas. Para você achar aquela que tem as características de um bom negócio, que vai se desenvolver sólido, vai ter crescimento. O empresário é um empresário que seja ensinável, né? Ele não está lá para ser o dono da verdade, mas ele quer aprender com aquilo que você tem para passar para ele, com os mentores. Então, ele é uma pessoa que realmente aceita o ensino e está disposto a mudar os negócios para que tenha um novo horizonte. Então, o que vocês estão promovendo aí agora, com essa nova fase de escola de negócio que vocês estão montando, eu me sinto honrado em participar, inclusive por conta disso. Porque é aí que tem que ser trabalhado, né? na cabeça dessas pessoas que podem vir a empreender e empreender com propósito, já monta o seu negócio com a missão. Né? Na verdade, a missão vem antes do business, né? No business mission, a mission vem antes do business. Né? Isso quem nos fala sempre é a Linda Lee, que me falou sobre BAM a primeira vez, ela usa muito isso. E nesse contexto dessa escola, eu vejo que isso vai acontecer. Né? A grande luta agora é fazer com que o investidor cristão não desligue a chavinha do impacto no reino quando ele vai falar de investimento.
Porque o que a gente tem visto é a mesma pegada, né? De, eu vou investir, então, peraí, eu vou investir o meu dinheiro aonde eu quiser. Na igreja, eu colaboro com as obras da igreja. Agora, quando eu falo de investimento, é o meu dinheiro que eu invisto aonde eu quiser. Então, Uhum. Ele não usa de mordomia para fazer investimento. E acaba investindo em coisas que estão muito longe, inclusive, daquilo que Deus gostaria que você colocasse o recurso para gerar frutos. Não é? Então, o que a gente tem agora falado muito é exatamente sobre isso. Como o investidor investe com mordomia. Né? Aonde ele vai aplicar o recurso que Deus deu para ele, porque também não é dele, não é? Aonde ele está só gerindo aquilo que Deus deu. E é muito interessante quando você pega a palavra dos talentos para falar sobre isso, né? Tem muito ensinamento ali para investidores. E então você não vai enterrar o seu talento, né? Deixando ele não rendendo ou deixando ele ganhando 2% de Selic ao ano. Você vai querer que ele traga mais resultados, traga mais frutos, mas também trazer frutos de uma maneira que traga impacto, né? Que traga resultados no meio ambiente, na sociedade e no reino. Né? Hoje está muito em voga falar sobre investimento em empresas ESG, né? Environmental, Social and Governance, Uhum. mas isso está desde a época de Adão e Eva, não é? Porque nada mais é do que a concessão que Deus deu a eles para cuidar do Jardim do Éden, não é? Da criação que Deus fez. E a nossa postura hoje como cristão é a mesma, ou seja, eu preciso cuidar daquilo que Uhum. Deus criou. Então, eu cuido da Exatamente. sociedade, né? Eu cuido do meio ambiente, porque onde nós vivemos hoje é aquilo que Deus criou para a gente viver. Então, quando a gente vai investir, eu tenho que pensar em tudo isso. Onde eu estou pondo meu dinheiro? Esse fundo de investimento investe aonde? É um fundo de bolsa. Tá, quem são as empresas que ele está investindo ali? Ali tem alguma empresa que não condiz com aquilo que eu penso? Ou com aquilo que... Será que Jesus investia naquela empresa? Né? Vamos ser assim, né? Para não ter muita dúvida, né? Faz a pergunta. Jesus investiria naquela empresa que está nesse fundo que eu vou investir? Se não tiver, não é lugar para você investir com mordomia. Então, você busca investir em produtos, em investimentos que tenham a mordomia associada. Quando a gente fala no Brasil, é aquilo que eu falei, a Gold Street ela foi pioneira, né, como um fundo de investimento. Hoje nós temos mais pessoas com essa visão, não ainda como nós estamos estruturados, mas tem aceleradoras que acabam investindo também um pouco, né, o capital inicial seed, né, o investimento anjo, eles fazem nessas empresas, startups que estão começando. Mas a gente não tem hoje um produto, por exemplo, sei lá, uma renda fixa que tenha um propósito de trazer impacto, por exemplo. Uhum. Muito legal. Isso lá fora tem. Lá fora tem seguro, tem renda fixa, tem uma série de produtos Sim. financeiros que você consegue investir com propósito. Aqui não há. Né? Vamos pegar essa viés aí de ter um fundo, porque assim, botar duas feras para conversar dá nisso, né, meu amigo? Pastor Gilberto e o Gustavo aí, o negócio vai que rende. Eu quero só fazer um adendo aqui, porque nesse caso, risco e rentabilidade são diretamente proporcionais, né? Então, realmente, o indivíduo hoje deixa uma Selic rendendo menos de 2% ao ano, o dinheiro, mas, de repente, com esses 2, 3 mil reais que ele investe, ele pode ter rentabilidade de 100%, 400%, porque ele está investindo numa empresa que tem um mercado exponencial pela frente, né? Então, o que se vale perguntar nesse caso vale a pena deixar 2 mil reais para render menos de 2% no ano ou vale a pena arriscar 2 mil reais para fazer 400%, né, em pouquíssimo tempo? Mas a minha pergunta, Gustavo, para você eu queria abordar outros pontos que vocês colocaram, mas eu fico com medo do tempo. Vocês falaram de coisas muito importantes sobre como selecionar uma empresa para fazer esse investimento inicial. Aí você falou que
tem mais de 100 empresas para conseguir uma, duas. Isso era uma coisa que a gente podia também falar aqui sobre essas rodadas de final de semana para design thinking e montar alguma coisa e já mentorear esse negócio, sobre o processo de aceleração de startups do reino também, que é uma coisa muito bacana, e eu sei que você poderia falar sobre isso também por conta da Bluefields, do seu sócio lá do Humaitá, que é uma outra pessoa que a gente podia bater um papo uma hora dessa, hein? E aquele nosso outro amigo, agora eu estou esquecendo o nome dele, que ele montou, é um tributarista em São Paulo, que montou um escritório de collab. Douglas Yamashita. O Douglas Yamashita também é outro que a gente pode trazer para esse Nosso mentor assunto. na Gold Street. Ele é mentor. Ah, que legal, que legal. Ele tem uma bagagem também fantástica. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco desse assunto que você abordou aí com a pergunta do pastor Gilberto, que são outras formas de financiamento do Business as Mission. Agora está se começando a falar no Brasil de uma ideia velha lá fora, que são os endowments. E eu sei que você está conversando com o Gustavo Góes, lá de Curitiba, advogado especializado nisso, para montar endowments. Fala para a gente um pouco mais sobre o endowment e no segundo momento, fala para a gente, porque talvez a pessoa esteja pensando assim também, ok, eu quero investir, vocês me convenceram, eu quero investir numa startup de Kingdom Business. Mas, às vezes, a pessoa está achando que precisa desembolsar aí muitos R$1.000, né? E o negócio é mais simples, né? Ele é acessível para todo mundo. Então, estou dividindo a pergunta em duas partes, um pouquinho de endowment e um pouquinho de, por favor, do valor inicial aí para entrar num Kingdom Business contigo. Tá bom. Bom, o financiamento de startups ele tem algumas formas de se financiar. A primeira forma de financiar que a gente chama de bootstrapping, né? Ou seja, é o próprio empresário pega do seu próprio bolso e vai financiando o seu negócio. Ele vai queimar recursos dele no negócio, né? É a primeira fase do investimento. Uma segunda fase de investimento é o investidor anjo. Então, é uma pessoa física que tem um capital e ela pode também aportar nessa startup algum conhecimento, algum relacionamento. Então, é um investimento que vai dos 50 aos 200 mil reais que ele coloca lá e vira um sócio da startup, né? A partir daí começa o investimento profissional, então, do Venture Capital e do Private Equity, e depois tem mais alguns outros investimentos, mas elas são muito mais pesados, né? Na linha do endowment, na verdade, você coloca dinheiro num fundo muito grande. Vou explicar isso de uma maneira bem simplória, tá? Você coloca dinheiro num fundo muito grande e esse dinheiro ele é aplicado em alguns uma pequena parte vai em risco, uma maior parte vai em aplicações mais seguras, né? Mas que geram um resultado financeiro. E aí você desconta a inflação e sobra o teu lucro ali. Esse lucro você vai investir em algumas coisas, em alguns projetos, né? E você pode, então, investir isso a juro zero, a pessoa te devolve num valor histórico, ou num juro muito baixo, que não tem concorrência em mercado, porque a ideia desse dinheiro que você está investindo não é uma ideia de trazer resultado financeiro. Por quê? Porque o endowment ele se sustenta. Desculpa. Ele mesmo, o fundo, ele é gerido de uma forma que ele é aplicado para gerar um lucro, e esse lucro, tirando a inflação, né, ele é investido em projetos. Uhum. Então, hoje, a gente está estruturando inclusive, com o intuito de fomentar alguns projetos, mas também com o intuito de poder proporcionar para missionários que retornam do campo uma aposentadoria tranquila. Porque aí, de novo, uma questão cultural, né? Poucos se prepararam para o dia da volta. Então, quando ele retorna, ele não tem um colchão financeiro, ele não tem uma casa para morar, e às vezes quem enviou também não
trata da aposentadoria dele. Então, a gente vê aí vários missionários já numa idade avançada voltando e não uma renda, não tem uma aposentadoria, não tem uma casa, e às vezes tem que viver de doação de algumas pessoas para poder se sustentar. Então, a gente está criando esse endowment, e o Gustavo Góes realmente entrou nesse negócio para estruturar a parte jurídica. Né? A Luciana, aqui também da Morumbi, também está participando. O pastor Alípio, que está lá em Santos, também participando com a gente nessa estruturação. Tem um outro mentor da Gold Street, que é o Daniel Deládio, também está ajudando, é um gestor de fundos, está montando isso também. Vai ser bem legal esse negócio para fomentar esses negócios, esses projetos e a tratar também dos missionários que voltam. Né? Agora, quando a gente fala de investimento, o investidor tem que ter um planejamento do que ele vai investir. Eu não posso nunca aconselhar o investidor a pegar a sua reserva e tirar numa aplicação segura de Selic, 2% ao ano, e colocar tudo em risco. Porque, como o nome já diz, é em risco. Né? Então, você não pode arriscar dessa forma também. Então, você tem que fazer um balanceamento da tua carteira de investimentos. Então, você vai pegar de 10% a 20% da tua reserva e vai colocar numa aplicação que te traga mais retorno e que você corra um pouco mais de risco. Mas você vai deixar uma boa parte ali guardada em lugar que seja seguro e tenha liquidez para aquelas situações do dia a dia. Uma outra parte que seja também seguro, mas que seja de longo prazo. Né? E essa pequena parte, de até 20%, você vai poder, então, investir em risco para fazer com que ele cresça mais rápido. Né? E quando a gente fala de Venture Capital, depende de onde você está investindo, no negócio que você investe, pode multiplicar algumas vezes o dinheiro num prazo de 4 a 5 anos. Né? Tem 10 vezes multiplicação. O número médio de um Venture Capital, um número global médio, é 2,5 vezes em 4 anos. Tá? Então, investir 1 milhão, eu tenho 2,5 milhões daqui a 4 anos. Tá? 3,5, né? Ele me dá 2,5 vezes que eu investi. Então, essa é a situação. Na questão de quanto investir, você tem hoje aplicações em Venture Capital, né, em risco, a partir de R$2.000, R$3.000. Né? A gente está com uma aplicação hoje, uma captação aberta hoje para uma startup em crowdfunding, que é uma modalidade de investimento, que é o investimento coletivo. Né? E a gente então está disponibilizando 14% da empresa por R$600 mil. Então, você pode aplicar a partir de R$3.000 nela. Então, esses 600 mil vai ter ali 100, 200 investidores comprando R$3.000 de participação na empresa ou mais. Né? Nós já estamos com quase 41% captados em poucos dias aí de abertura de captação. Né? E então, você consegue pegar o teu dinheiro e aplicar um negócio desse. Né? Essa startup hoje, para você ter uma ideia, no melhor caso, está dando até 15 a 18 vezes de multiplicação do capital investido, e num caso mais real, de 8 a 10 vezes o investimento, e num pior caso é zero, ou seja, você perde tudo. Né? Então, ou seja, é um investimento interessante. Essa é uma das 300 que nós analisamos para poder investir. Né? O empresário cristão, com visão de reino, um plano associado à empresa de impacto social e no reino também. Então, é uma startup bem interessante aí que a gente está colocando para captação. E essa é a partir de R$3.000. Direto no fundo da Gold Street, a gente tem um limite um pouco maior, e a gente montou um fundo para esta captação especificamente, então o investidor poderia entrar no mínimo R$10.000. Também não tem limite superior. Né? Lógico que no máximo a gente formaria os R$600 mil na junção do fundo. Né? Então, nós tivemos uma captação com 7 investidores. É um IPO fora da B3. Não entendi. É um IPO fora da B3. Na verdade, podemos considerar que sim, né? Você abre o seu capital, mas
ela não vai se transformar em SA nesse momento, a startup, né? Até porque também você iria onerar muito o trabalho dela, né? Mas, e outra, também não tem liquidez como a B3 tem, né? Ainda. A CVM está estudando agora lançar um novo pacote da norma 588, que deve criar um mercado secundário para investimento no crowdfunding. E aí vai trazer liquidez, né? Então, eu vou poder, então, comprar essa participaçãozinha na startup e conseguir vender no mercado secundário. E vender, E aí eu eu ganho acho que liquidez está com na isso. hora para vender, subiram as ações. Exatamente. Vai virar Mas, um mercado mas vai, semelhante ao vai B3, gerar, só que vai startups. gerar entre os cristãos mais especuladores do que investidores no reino. Não sei se eu tenho pressa para que isso mude. Aí vai de Não, novo, pastor, vai de novo na questão da visão é da a questão de mordomia. equilíbrio, Qual é a sua né? É expectativa a quanto questão ao do seu equilíbrio. investimento? Sim. Não, com certeza. Eu não entendo em nenhum momento, Gustavo, que o cristão ele precisa pensar só em termos de doação. O empreendedorismo ele vem de Deus. Ele nasce quando nasce o homem. Ele diz: vai, conquista, domine, controle, oriente, dê nomes. É uma marca que vem do Criador. Só que nós criamos um sistema de missões que gerou o que você está falando aí, está tentando ajudar a resolver. Aí você tem obreiros antigos que gastaram a vida no campo missionário, passaram perrengue muitas vezes, porque nem todos tiveram uma missão por detrás, ou igrejas sólidas que os mantiveram, então eles conseguiram sobreviver. E quando termina o processo, eles não têm para onde cair, não têm onde morrer, não tem como gastar os últimos anos deles. E o problema com isso, desculpa, o problema com isso é que a gente precisa de novo de recurso para humanizar o fim do processo, né? Exato. Quando, se a gente tivesse tornado eles investidores também, eles iriam pregar o evangelho, eles iam gerar emprego, iam profissionalizar pessoas, iam gerar riquezas, e quando eles terminassem a carreira, eles tinham o próprio recurso, que foi o fruto dessa caminhada, né? Então, essa mudança, eu creio que ela é muito importante até para a sobrevivência Isso do é modelo uma coisa missionário, que... porque o modelo missionário que nunca termina o investimento, ele é muito limitado, porque ele não pode crescer amplamente, porque ele é inviável a longo prazo. É verdade. Ele é um queimador de caixa, né? Ele vai queimando recurso e ele não se autossustenta. E o negócio BAM, né, um Kingdom Business, um Business as Mission, um dos pilares é exatamente esse, tem que ser autossustentável. Ele se sustenta. Mesmo que ele Sim. possa começar a operação através de um endowment, através de uma doação, mas ele é um negócio que vai se sustentar perenemente, ou seja, ele vai trazer resultado, ele vai gerar riqueza através do próprio negócio. Isso é uma coisa Nessa que... seleção de... Sim, perdão. De novo, pode terminar essa ideia. Pode. Não, nessa Então, seleção de você tem que startups... começar sim. a criar essa visão no empresário e eu vou levar um negócio como missão, ele tem a missão dele definida, às vezes de atingir um povo não alcançado e para um país que seja fechado, ele vai como empresário, vai com essa visão de missão, mas ele vai com a visão de que ele vai levar um negócio para lá que tem que ser autossustentável. Ele vai para lá e vai ter que gerar riqueza, pagar seus impostos, pagar seus funcionários e fazer tudo isso com excelência, né? Não só pagar de qualquer jeito, não, também com excelência, que também é um dos conceitos bíblicos, né? Que a gente Sim. tem que levar para os negócios. Na seleção das startups, existem projetos que eles trabalham também de forma... porque, deixa eu ser mais claro, se eu sei que para eu ter algum tipo de aporte de recursos,
eu preciso incluir na minha visão, na minha declaração de propósito, alguma coisa na área socioambiental, ou social, enfim, puramente, eu incluo. Mas eu vejo que as que eu tenho oportunidade de contactar, ainda que são projetos internacionais, eles querem ir para lugares onde a renda per capita seja uma promessa de crescimento, ou mesmo no Brasil, eles querem ir para estados de boa renda per capita, de bom recurso, onde tem possibilidades boas de escoamento dos seus produtos ou de oferta de seus serviços, etc. Mas a gente vê oportunidades extraordinárias de fazer dinheiro no sertão, por exemplo, onde os políticos olham e não tem nada. E você vai para determinados países que a situação deles é como do sertão nordestino nas áreas mais pobres. E eu imagino que seja mais difícil encontrar startups com grande potencial que estejam olhando para regiões como essas do mundo ou do Brasil. Mas na sua experiência e na sua caminhada, como nós podemos ajudar os empresários e as startups, os empresários em potencial ou já como a startup, a olharem para essas regiões e verem o potencial de desenvolvimento que existe para, além do seu próprio crescimento, gerar transformação real e levar o evangelho. O primeiro ponto, pastor, que eu vejo que precisa estar na cabeça do empresário cristão é que não há como eu pensar em empreender se eu não olhar para as questões sociais que a gente vive, né, e para as questões ambientais. Como eu falei antes, a gente tem que cuidar daquilo que Deus criou. E então a visão do empresário tem que ser exatamente essa. O segundo ponto é que a gente ainda passa por um processo de transformação, porque houve um grande boom aqui no Brasil de ONGs, né? E a visão da ONG era exatamente essa, de fazer a questão social não importando a questão financeira. Então, era muito baseada em doação de recursos, eu faço. Doa recursos, eu faço. Quando a gente fala do mercado 2.5, né, dos negócios de impacto social, é exatamente o contrário, ou seja, eu crio negócios sustentáveis que trazem grande impacto. E aí eu consigo atingir essa população que é muito carente. Aliás, se eu sair daqui na minha porta de casa agora e olhar para o lado, eu vou ver um problema social. Esse problema social pode ser que eu consiga criar um negócio que atende esse problema social. E aí eu vou dar um exemplo de um negócio que é do empresário que, quando eu o conheci, ele não é cristão, mas eu trouxe ele para falar num evento que a gente faz, que é um networking cristão, que a gente fala sobre BAN, sobre Kingdom Business, e eu trouxe ele para palestrar, chama Projeto Vivenda, do Fernando Assad, né? Ele que é o empresário que criou esse projeto. O que eles fazem, pastor? Ele criou alguns kits para fazer reforma em casa de comunidade. Ele tem um kit banheiro, um kit sala, um kit cozinha, e a pessoa que mora numa comunidade, né, numa favela, ela pode comprar e fazer essa reforma. E ele faz isso rapidamente e é lindo o projeto que ele fez. Isso traz uma transformação na família que compra esse projeto. Fantástica. Porque imagina eu tendo hoje na minha casa uma cozinha de terra batida, ela não é arejada, a fiação exposta, encanamento aberto, e de repente eu tenho uma cozinha que é todinha ladrilhada, com uma pia bonita, toda a fiação correta, ela é arejada, né? E aí a minha família se reúne para comer nessa cozinha. Olha a transformação que ela traz. Então ele conseguiu montar um projeto que faz essa transformação social através dessas reformas, mas são de baixíssimo custo, porque esses caras têm que poder pagar também. Então ele é super facilitado o pagamento, ele paga em vários meses, e ele pode comprar em kits, né? Aquela reforma que fica anos para fazer,
que você passa, ela está tudo ainda em tijolo que não conseguiu terminar, e você cria um problema na sua casa, porque a sua esposa fica, você vai acabar quando essa obra? E não, eu vou acabar no fim de semana, e nunca acaba a obra. Né? Eles vão lá, eles resolvem, fazem, e fica bonito. É um engenheiro que faz a obra, um arquiteto que desenha tudo. Né? Então, ou seja, ele traz transformação para a família. E quantas histórias eles têm de famílias transformadas por conta de uma reforma de uma cozinha, de uma sala, de um quarto ou de um banheiro. Né? De ele ver pessoas mudando a forma de ser, porque ele conseguiu levar dignidade para dentro da casa daquela pessoa. E quando eu penso num projeto desse, pastor, eu vou andar por esse Brasil afora, em quantos lugares isso não é viável? Não é? Quando eu olho para o sertão, a falta d'água, e aí tem o projeto me fugiu o nome do empresário da Forte Leve, né? Que ele leva do Antônio. Ele leva o ensino sobre hidroponia para a comunidade, ele leva as caixas d'água para fazer a reserva de água, então ele ensina aquele pessoal. Primeiro ele perfura um poço, ensina hidroponia, dá forma de ter rendimento, traz a água para eles, né? E dá o quê? Dá dignidade para aquelas pessoas. Tem nesse mesmo contexto e associado ao movimento do Antônio, da Forte Leve, que ele criou uma fundação, né, para cuidar disso. Tem um empresário que ele é exportador de morango. Então, ele faz a mesma coisa que o outro projeto faz, e a pessoa planta o morango na sua terra, e nos primeiros anos ele não precisa pagar nada do investimento feito, porque essa empresa ela produz investimento e ela colocou câmeras frias, e tem um morango espetacular, de um tamanho extravagante, como aqueles que a gente costuma ver só na Espanha. Então, eles têm aquele porte daquele morango espanhol, a Europa compra 100% do produto, e cada ano mais e mais famílias estão entrando, porque ele tem 2 anos que ele não precisa começar o 3 até pagar nenhum investimento, porque eles vão furar um poço, fazem todo aquele processo, ajudam ele com a estrutura, e aí, nesse primeiro tempo, ele arruma a casa dele, ele arruma o carrinho dele, ele se organiza, e era um camarada daquele que plantava um litro, né, de feijão na seca, esperando que chovesse, porque se chovesse ia ter feijão, se não chovesse, não tem expectativa não ia ter alguma, feijão. né? Não tinha expectativa de vida ali, né? Ou seja, e esse homem, ele está fazendo bem, mas ele está ganhando muito dinheiro. Ele está ganhando muito dinheiro. Ele não está ganhando pouco dinheiro, ele está ganhando muito dinheiro. O Antônio não está ganhando dinheiro porque o modelo que ele fez é um modelo de reinvestimento. Então, tem fábrica, tem indústria têxtil lá, tem várias outras coisas, escolas de balé, de tudo mais, né? E também esse projeto de geração de renda, que eles vão aprendendo não só a hidroponia, mas também explorar o solo. Eles conseguem, num terreno aí de 600 a 800 metros quadrados, gerar renda para 4, 5, 8 famílias. Então, é impressionante o que sai dali, né? Maravilhoso. Então, só que é isso que eu falo, até onde a gente consegue encontrar pessoas que realmente, mesmo no modelo, porque uma startup, geralmente, ela não está com... não dá para comparar com o investimento numa Forte Leve, né? Então, você tem... é muito desproporcional. Mas nós temos lugares no mundo, inclusive o próximo lugar do mundo, que vai ser assim um lugar do investimento avassalador, vai ser a Coreia do Norte. Mas, por causa da crise política, só tem um caminho para entrar lá, que é com negócio social, né? Mas o potencial daquele país e o olho do governo lá, do ditador, já começa a brilhar com a possibilidade. Então, ele já tem alguns
empreendimentos lá que internacionais estão fazendo visando lucro, o que era impossível pensar anos atrás. Como esse modelo está dando resultado, então estima-se que, a não ser que o império caia, que daí as coisas se aceleram, mas que nos próximos 10 anos, gradualmente, as portas vão se abrir mais e mais para investimentos desse tipo, que tenham um reinvestimento local, porque eles precisaram reduzir para 500 calorias dia a ração por pessoa, porque não tinha condição de fornecer o alimento, porque o povo todo trabalha para o governo, né? Então, quando eu olho para essas realidades e outros países que não são tão fechados, mas que têm essas realidades, como que uma startup que investe no Brasil faz para ganhar dinheiro aqui, uma empresa dessa numa cultura como essa, ela faz infinitamente mais e o retorno também é maior. Só que o risco também, né? Porque se você está num país não democrático, você pode perder tudo, mas mesmo nas democracias onde há pobreza, essa é uma democracia meio camuflada, porque você não tem as garantias que você tem hoje no Brasil e nos países da Europa, né? Mas o meu sonho, Gustavo, é ajudar a soprar o movimento nessas direções, porque eu vejo a velocidade da transformação social. É uma coisa que só o dinheiro na mão do povo de Deus pode fazer. A gente está com uma O senhor startup tem que muitas está conexões lançar para agora. fazer isso, né, pastor? Gustavo, eu queria muito te ouvir e queria muito continuar esse papo que ele está engrenando. Acho que a gente vai ter que ter o round 2 dessa conversa. Mas, é sério. Mas eu preciso manter o tempo aqui que a gente configurou e eu tô com medo de não caber lá no nosso perfil. Esse assunto é o assunto que pulsa no coração do nosso pastor, eu acho que você já deve ter percebido. E ele tem feito isso ao longo da vida dele. Então, ele tem muitas conexões ao redor do mundo que podem ser úteis para a gente soprar esses ventos, como ele falou. Acho que é mais que um sopro, é bem um empurrão mesmo. Para outros lugares aí. Mas, pastor, eu sei que o senhor me autoriza, Gustavo, queria ver se você me autoriza a disponibilizar aquele link que você me mandou com essa rodada de investimentos que está aberta para todo mundo Por favor. que tiver interesse da nossa igreja, né? Um valor que não é tão alto, né? De R$3.000 para você se tornar parte de um negócio extremamente relevante. E eu já quero deixar aqui o convite para uma segunda rodada de conversas sobre esse assunto. De repente a gente trazer o Maitá também, Gustavo, ou o Yamashita, para a gente trazer e fomentar mesmo durante o semestre da Escola de Negócios esse assunto. O que o senhor acha, pastor Gilberto? Muito bom. O Gustavo puder, vai ser uma alegria. Tá aceito. Ô, Gustavo, obrigado. Gente, desculpa terminar assim de uma maneira um tanto quanto abrupta a nossa reunião, mas é porque a gente tinha uma configuração de tempo e eu estou pensando que talvez o Zoom aqui vai me cercear meu direito aqui de tê-los conosco. Muitíssimo obrigado, pastor. Se eu quiser fazer suas considerações finais, Gustavo também. Eu falei demais aqui, então peço perdão. Gustavo, sua vez. Hoje. Prazer muito grande, Gustavo. Muito obrigado pelo seu investimento. Obrigado, pastor Evandro. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer juntos aí para frente. Eu realmente agradeço a oportunidade de poder falar. Esses são temas que me entusiasmam demais, né? Também ficaria aqui falando a tarde toda. E deixo aqui os meus contatos, né? Se alguém quiser entrar em contato com a gente, conhecer mais a Gold Street, pode ser através do site, que é www.goldstreet.com.br. Está nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn.
Eu também estou no LinkedIn, pode me procurar por ali, a gente pode conversar. Assim, a gente tem feito realmente um trabalho bem interessante nessa questão de despertar investidores, despertar empresários, e eu tenho certeza, pastor, que a gente pode transformar uma nação através dos negócios, né? Deus nos deu essa capacidade de criação de valores e de gestão dos recursos que ele colocou aqui, e a gente realmente pode transformar nações Gustavo, através dos vou linkar negócios você para falar com o pastor Gilberto sobre o PIS, que ele está encabeçando lá na África. Me cobra. Vamos falar, com certeza. E deixar meu agradecimento, foi um papo delicioso. Estou à disposição de vocês aí. Parabéns pela iniciativa de ensinar esses empresários, futuros empresários, né, com essa escola de negócios. E tamo junto. Obrigado demais. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.